Olá, sou Marco Antônio Abud, bem-vindo a mais um dia do nosso workshop da saúde total da mente. Hoje a gente vai falar sobre a importância do sono. Um estudo da Universidade de Oxford demonstrou que hoje em dia nós adultos estamos dormindo 1 a 2 horas menos do que nós dormíamos há 60 anos atrás. Se nós perguntarmos, em geral, 45% das pessoas, ou seja, quase a metade das pessoas, vão falar que elas tiveram um problema para dormir na semana anterior. E 30%, ou seja, quase 1/3 das pessoas, sofre de privação crônica de sono. A falta de sono, a privação de sono, é um dos fatores mais relacionados ao desenvolvimento de transtornos de humor, principalmente ao transtorno depressivo, e serve como um gatilho para o transtorno bipolar. Mas mesmo se você não tenha problemas de depressão ou de outro transtorno de humor, a gente sabe que uma noite com uma boa qualidade de sono em relação ao número de horas, em relação à profundidade do sono, está associada a melhora de humor, melhora de energia, melhora de concentração, melhora de velocidade de processamento mental. Teve um estudo que eles compararam vários fatores que alteram nossa capacidade de concentração. E eles foram vendo qual que é o fator que mais impacta nisso. Eles compararam o que nesse estudo, Eles compararam o uso de álcool, que sabidamente impacta na nossa concentração, o uso de medicações sedativas, o uso de maconha, que é uma das drogas que mais afeta a nossa atenção, e uma noite com privação de sono, uma noite com número de horas menor do que 5 horas de sono. E eles foram analisar, através de vários testes, qual desses grupos tinha a maior piora em relação à concentração. Todos pioraram. Só que a noite com privação de sono, esse grupo que teve a privação de sono foi o que mais apresentou problemas de concentração de todos. Ou seja, o sono é uma coisa fundamental para a nossa mente. Não existe uma regra de quantas horas você especificamente tem que dormir. A média dos adultos dorme de 7 a 9 horas, ou seja, se você dorme muito menos de 7 horas, é provável que você tenha algum grau de privação. Mas existem alguns testes simples que a gente consegue fazer para ver se o sono está de qualidade ou não. Um dos testes é quando nós estamos numa atividade entediante, por exemplo, uma aula chata, por exemplo, uma palestra que eu espero que não seja a aula que você está vendo agora, mas uma palestra que não está te estimulando no ambiente escuro, ou uma reunião que está demorando muito. Se você está nessa atividade, tente perceber se você está sempre bocejando e lutando para ficar acordado. Se nós temos muita sonolência em atividades entediantes, isso é um sinal de que existe uma privação de sono. Não é o único sinal, mas é algo que provavelmente está relacionado. Um outro teste é o teste do tempo que a gente demora para adormecer. Como que funciona isso? Durante o dia, deite num quarto escuro, silencioso, e vamos tentar perceber, cronometrar quanto tempo você demora para pegar no sono. Se você demora menos de 10 minutos para pegar no sono deitando durante o dia num quarto escuro, isso é um sinal de privação. Se você demora menos de 5 minutos para pegar no sono durante o dia num quarto escuro, isso é um sinal de privação grave. Você deve investigar isso com o seu médico. Então, o sono, de fato, é uma coisa extremamente importante, não só para o nosso humor, mas para o nosso desempenho mental. Existem vários quadros que podem impactar no sono. E se você está sentindo esse cansaço, ou se você tem algum desses sinais, desses 2 testes de privação, é importante você procurar o seu médico. Mas existem algumas dicas que a gente pode colocar no nosso dia a dia que muitos estudos mostram que essas dicas podem ser tão eficazes quanto alguns remédios para dormir. O que ajuda no sono? É legal a gente entender algumas coisas. O sono ele precisa de 2 componentes, um corpo cansado e uma mente quieta. Como é que é isso? Atividade física, que a gente falou no outro vídeo, é uma das coisas que ajuda muito no sono. Só que a atividade física depois das 18 horas
pode impactar negativamente, porque o corpo demora um tempo para diminuir o estado adrenérgico que a atividade física leva. Então, uma dica é atividade física antes das 18 horas, se for possível. Se não for possível, ou se você tiver feito antes das 18 horas, é importante o quê? Lembrar da gente ter um tempo para acalmar a nossa mente antes de dormir. Nós não funcionamos como um interruptor, não é natural isso, é muito raro que nós consigamos deitar e adormecer com a nossa mente muito ativa. Então é legal, 1 hora antes do período onde você pretende dormir, começar a fazer atividades pouco estimulantes para a mente, em relação a tarefas mentais, em relação a jogos, ou muita luminosidade. A luminosidade ela é estimulante, a luminosidade prejudica a liberação da melatonina e prejudica o início e a qualidade do sono. Então, atividade física antes das 18 horas, 1 hora antes de dormir, evitar atividades mentalmente muito estimulantes. O quarto, mais escuro possível, porque a escuridão na retina é um dos fatores primordiais para a liberação de melatonina. Então, quanto mais escuro possível o ambiente de dormir, melhor. Interessante também diminuir, se você tem ar-condicionado no seu quarto, diminuir 1 a 2 graus a temperatura do ar-condicionado. Tem muitos estudos mostrando que uma temperatura um pouquinho mais fria, não muito, mas um pouco mais fria, ajuda no adormecimento. Muito provavelmente porque ao longo da evolução, nós fomos acostumados a dormir ao relento, né? Num ambiente onde existe uma temperatura um pouco menor. Se você não tem ar-condicionado no quarto, deixa a janela aberta, deixar entrar ar, né? Não, claro, né? Se estiver chovendo, tomar cuidado, mas um pouco de ar, do ambiente arejado, isso ajuda também a gente começar a dormir. E a terceira dica são técnicas de relaxamento, principalmente aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, que é o mindfulness. O mindfulness é uma das coisas que mais é estudada para melhora de sono. O efeito não é só na hora, ele ajuda no relaxamento na hora, mas ao longo do tempo da prática, isso vai fazendo com que essa alternância de atenção entre a vigília e o sono comece a ficar mais fácil, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nós temos muitos outros vídeos com muitas outras dicas para você e nos vemos lá no nosso próximo vídeo da Semana da Saúde Total da Mente. Um abraço, até lá, tchau, tchau.